Boa tarde, pessoal. Como é que estão? Tudo bom? Pois muito bem. Nós vemos aí no nosso governo, né, na liderança do nosso país, nós vemos figuras esdrúxulas, figuras interessantes, como Lindbergh Faria, como Maria do Rosário, como aquela comunista Vanessa Graziotin, aquela outra comunista até bonitinha lá do Rio Grande do Sul, aquela deputada comunista, safada, sem vergonha, mas bonitinha. Como diria Nelson Rodrigues, bonitinha, mas ordinária. Então nós temos aí uma classe bastante curiosa no nosso país. Eu diria assim, animais de fina estirpe, né? E nós temos um aí que também, aliás, dentre outros, né, Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, Eduardo Cardoso, é uma raça assim, interessante porque é uma raça sui generis. Eu diria até que é algo assim como aquele que antigamente a gente fazia no quintal de casa, a gente enxertava, digamos que é um enxerto do ser humano. Né? E uma tentativa aí que não deu certo, mas que tudo bem, estão aí e não dá para matar porque é pecado. Então tem que estar aí, vai ter que viver com a gente e nós vamos ter que aprender a descobrir o que querem, a que vieram e tentar matá-los na metade do caminho sem que eles consigam cumprir os seus intentos malignos. Nós temos agora o caso do Raul Jungmann. Esse cabra, ele é o ministro da defesa no nosso país. Mas é um comunista, assim, ele até no rosto dele, até na aparência dele, você percebe que ele é vermelho mesmo. É uma coisa interessante. Até dizem que muitas vezes o cachorro se assemelha ao dono. Né? E o comunista também, ele tem cara de comunista, ele tem uma aparência tal de demente que não engana ninguém. Bom, o Raul Jungmann já vem demonstrando uma total e completa reverência aos poderes comunistas, até porque ele é um comunista de fato e de direito. E ele sempre vem com novidades. Há uns dias atrás, ele veio a público e disse que todo o sistema público no Brasil está falido, referindo-se mais especificamente, claro, à segurança. Né? E interessante porque ele descobriu isso agora. Olha só que achado. Os comunistas, eles descobrem as coisas como se não fora eles que tivessem plantado isso no Brasil. O Brasil ia muito bem, obrigado. Aí eles resolveram plantar aquela guerrinha do nós contra eles, do rico contra o pobre, do negro contra o branco, do gay contra o hétero e assim por diante. E aí cria essa coisa horrorosa, induz os jovens a se afundar nas drogas, a não trabalhar. E daí eles vão dizer que nosso Brasil está perdido na insegurança. Insegurança institucionalizada por eles mesmos. Mas é claro que eles não podem ver. Como é que você vai ver que a tua bunda está suja, infeliz? Você não tem espelho nas costas, né? Então você não consegue ver a sujeira da tua própria bunda. E aí ele vem. Então ele fala isso, e hoje, no dia 2 de fevereiro de 2018, o mesmo apátrida, numa entrevista que ele dá na Rádio Bandeirantes, ele diz que defende a criação de uma força nacional permanente no Brasil. Bom, é claro que aí cabe a nós, que pensamos, fazer algumas perguntas assim, óbvias até. Por que uma criação de uma força nacional permanente no Brasil? Por quê? Nossas forças armadas já não são permanentes? Nossas forças armadas que nos cuidam há tantos anos já não são bravas, bem treinadas e competentes o suficiente para tomar conta dessa parte que, inclusive, a Constituição contempla como sendo da competência deles de cuidar, da competência das Forças Armadas.
Exército, Marinha e Aeronáutica. Vamos ler o artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Muito bem. Então nós vimos aqui que o artigo 142 contempla que é da competência das nossas Forças Armadas a preservação dessa lei e dessa ordem, que inclusive os próprios esquerdopatas dementes condenam quando nossas forças auxiliares, ou seja, Polícia Militar e Polícia Civil, combatem a insegurança com rigidez. E eles querem criar uma força nacional permanente. Bom, a Força Nacional Permanente, criada na Venezuela e em Cuba, ela funciona da seguinte forma, para quem não sabe, para quem não estuda, para quem não lê. Essa Força Nacional que eles criam, que é paralela ao Exército, ela pode tudo, inclusive matar. Agora, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército, não, esses não podem matar. Tá? Esses só podem atirar depois que forem alvejados pelo inimigo. Gente, não dá para perceber o grau de incoerência? Quer dizer, eles podem criar uma força que terá o poder de matar, o poder de coibir, o poder de reagir com força, com agressividade, mas as forças naturais constituídas pela própria Constituição Federal, essa não pode. Essa não tem autonomia. Essa não tem o direito de agir. Essa, se agir, encontrará as barreiras que a própria esquerdopatia impõe. Muito bem. Ora, nós vimos, então, uma incoerência total. Agora, nós queremos saber por que essa criação dessa força permanente. Por que as nossas Forças Armadas, que já há tantos anos, há tanto tempo, têm cuidado do país, já não servem mais? Por que elas não servem mais? O que pretende esse acéfalo desse ministro da Defesa? Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. O que acontece é o seguinte. Primeiro, em todos os países onde é estabelecido o comunismo, eles criam uma força auxiliar, que é a força que vai responder diretamente e somente ao presidente da República. Bom, veja bem, está no artigo 142 que as nossas Forças Armadas já respondem porque elas estão sob a autoridade suprema do presidente da República. Só que pela própria Constituição, é previsto também que as nossas Forças Armadas, quando o presidente da República quer uma determinada ação contra a população, mas essa ação não está em conformidade com a Constituição, então as Forças Armadas podem não cumprir aquela ordem que o presidente da República determina. E quando eles criam uma força nacional deles, então eles vão determinar exatamente tudo o que eles quiserem e essa força nacional somente cumpre. Normalmente essa força nacional criada na Venezuela, Cuba, na Bolívia, etc., são forças criadas inclusive com membros que são, os membros dessas forças são inclusive de outros países. Sabe, digamos assim, é necessário que seja de outro país, porque aquele cara que é de outro país, ele não te vê como um irmão, ele te vê como um estrangeiro. Muito embora você esteja na tua terra e ele esteja entrando como estrangeiro na tua terra, mas ele te vê como estranho.
Consequentemente, ele vai te matar, ele vai te bater com muito mais tranquilidade, porque ele não está fazendo aquilo contra um irmão dele. Então, esse é um dos pontos. Segundo ponto, ao instituir essa força paralela, essa força passaria a fazer todo o trabalho que é mandado. Há pouco tempo atrás, a Dilma chamou as Forças Armadas porque ela queria uma intervenção no país para evitar o impeachment dela. Ao que o Vilas Boas respondeu que não, aquilo não estava certo e ela entendeu que se ela insistisse, ela poderia ser presa. Muito bem, então o que acontece? Nesses casos, eles têm a necessidade de uma força paralela. Eu estou tentando explicar isso para que a gente junto entenda qual é o objetivo desses comunistas e quais são os seus planos de dominação para o país. Veja bem, é muito importante observar que essa onda de paralisação, de incentivo a não cumprimento das leis, tá? Como o próprio Lula disse que ele foi condenado, mas ele vai sair presidente da República de qualquer jeito, mesmo ao arrepio da lei. Veja, isso daí é um incentivo a não cumprir a lei, a não cumprir uma ordem judicial. Isso é crime, tá? Então, esse incentivo todo é que à medida que isso toma conta da população, isso força, por exemplo, o Temer chegar e dizer, olha, Forças Armadas, o negócio é o seguinte, o país está em baderna total, então nós temos que intervir e vai ter que ser assim, 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 assado. Se realmente o país está bagunçado, as Forças Armadas terão obrigação de atender aquilo que o presidente estiver determinando. Não importa se é o Temer, não importa se é a Dilma, não importa se é o Lula, não importa se vai ser o Luciano Huck, se vai ser o Bolsonaro, não importa quem seja. Qualquer um deles está fazendo e estará cumprindo a cartilha já determinada pelo Foro de São Paulo. Tem gente que acha que vai conseguir resolver o problema do Brasil no voto. Minha gente, entendam, não há como tirar os comunistas do poder pelo voto. Todos os sistemas de votação estão comprometidos na mão dessa gente. Acabei de ver, acabei de acompanhar, está lá no site do Avança Brasil, quem ganhou para colocar as impressoras nas urnas é a Smartmatic. Ela vai colocar as impressoras nas urnas eletrônicas. Curiosamente, um dos membros da Smartmatic, que está ali no vídeo, inclusive está circulando na internet, quem tiver dúvida que procura, que vai ver lá no Avança Brasil, é um cabra chinês. É um chinês que está à frente da Smartmatic também. A China tem o Partido Comunista Chinês, que está, inclusive, injetando dinheiro no senhor Ciro Gomes para que ele seja candidato à presidência da República do Brasil. Não importa se Ciro vai ganhar ou deixar de ganhar, a questão não é essa. Há uma possibilidade até muito grande do Ciro entrar na parada aí e segundo turno, ao meu ver, não vai dar com Bolsonaro, não. Segundo turno, se houver, vai ser com Ciro Gomes e Alckmin, o Ciro Gomes e alguém dessa raça. Bolsonaro, nem pensar. Agora, mesmo que seja Bolsonaro, não se iludam, quem manda é o Foro de São Paulo. Bolsonaro, assim como não fez em 30 anos nada como no cargo que ocupa, não fará como presidente porque ele depende da Câmara, do Senado e do STF e ele não vai fazer nada. Ele não tem condição nenhuma lá. Então não adianta. Por bem, nós não tiramos essa raça. Nós temos que tirar essa raça com intervenção militar. É só. Contra a força não há argumentos. Grande abraço, pense nisso.